Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus, o nosso Pai, nos envia para o dia de hoje. Essa palavra tão poderosa, esse alimento tão necessário para as nossas vidas, amém? Ela se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 1, primeiro salmo, né? E o versículo 1, que vai dizer assim, o título é A fidelidade, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, amém? Aqui a palavra fala que feliz, mais que feliz, porque bem-aventurado é uma pessoa mais que feliz, né? Que tem a sua completude em Deus. É bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, sobre o caminho do mundo, sobre os conselhos errados do mundo, mas antes tem a sua alegria, o seu prazer na lei do Senhor, é o que fala o versículo 2. Então, toda pessoa que vive para Cristo e anda com Ele, ela não vai ter prazer nas coisas do mundo. O prazer dessa pessoa, o nosso prazer que entregamos a vida a Cristo, é viver para Ele, é meditar na palavra dEle dia e noite. Por que meditar na palavra dEle? Porque nós sabemos que é na palavra que tem a fonte da vida, é na palavra de Deus que vai nos direcionar para o caminho certo, vai nos direcionar para o que Deus quer para as nossas vidas. Então, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, nós temos uma vida de alegria diante de Deus e nós não devemos andar nos caminhos nem nos conselhos de pessoas ímpias, pessoas que não são de Deus, pessoas que não têm a mente de Cristo, pessoas que não vivem debaixo da mão protetora de Deus, porque essas pessoas vão nos desviar dos caminhos do Senhor e nós não devemos também sentar na roda dos escarnecedores, né? Que são isso, são pessoas que escarnecem de Deus, que zombam das coisas de Deus, que desprezam as coisas de Deus. Infelizmente tem muitas pessoas no mundo que fazem isso, que debocham das coisas de Deus, que zombam das coisas de Deus, né? Que não creem que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que elas fazem isso, porque se elas tivessem noção do poder de Deus e que elas foram criadas por Deus e elas fazem isso, se voltam contra o Criador, se voltam contra aquele que as criou, que as fez, né? Elas mudariam a mente delas. Então nós não devemos andar nesses caminhos, nós devemos seguir a lei de Deus, nós devemos andar com pessoas honestas, pessoas de Deus, pessoas que têm os mesmos pensamentos que os nossos, pessoas que vão nos levar para mais perto de Deus. É esse tipo de pessoa que nós devemos nos aproximar, pessoas que nos aproximam de Deus, porque pessoas que nos afastam de Deus, o mundo está cheio. Então nós não devemos caminhar com esse tipo de pessoas, né? Pessoas infiéis a Deus, pessoas que muitas das vezes falam até de Deus da boca para fora, mas as suas vidas é o oposto. Se for pedir um conselho a uma pessoa dessa, ela vai lhe aconselhar para fazer coisas erradas, e o que é errado vai nos afastar de Deus, né? A palavra do Senhor fala que o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. Então nós devemos nos afastar de pessoas assim. Nós devemos ser sal, ser luz na vida das pessoas. Se as pessoas nos procurar, nós devemos pregar o evangelho, nós devemos aconselhar para o bem, mas nós não devemos conviver. A palavra fala é conviver, é estar junto de pessoas assim, que vivem no engano, que vivem na mentira, que gostam de praticar o erro, porque a gente vai acabar sendo influenciado. E quando a gente se converte a Cristo, a nossa vida é outra. Nós mudamos nossos pensamentos, nós não vamos mais compactuar com aquele tipo de coisa, nós vamos querer fazer o que agrada a Deus, então não tem mais para que a gente viver com esse tipo de pessoa mais. Se ela quiser seguir os nossos caminhos, seguir Jesus, né? Nos seguir,
para que a gente possa trilhar juntos os caminhos do Senhor. Glória a Deus, isso é bênção, mas se não, nós devemos nos afastar. Não tem como viver e servir a Cristo convivendo e vivendo o tempo todo com pessoas assim. Infelizmente não tem, né? Nós devemos ser luz e ser sal. A nossa mente tem que ser de Cristo. Nós não devemos compactuar com pessoas que escarnecem de Deus, que zombam de Deus, que vivem o tempo todo cometendo delitos, né? Contra o Criador, contra o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo disso. Ele foi o único homem que não pecou. Ele foi o único homem que não cometeu mal nenhum aqui na terra. E nós devemos seguir esse exemplo do nosso mestre. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Paulo fala que nós devíamos seguir o exemplo dele, como ele seguia de Cristo. E o apóstolo Paulo nos ensina muito sobre isso, que nós não devemos viver no meio das coisas erradas, seguindo o que o mundo quer, né? Porque o mundo jaz do maligno. E tudo que o mundo ensina, as modas, todas as coisas que o mundo ensina é só para nos afastar de Deus. Não é para glorificar a Deus, não é para exaltar a Deus. Muito pelo contrário, o mundo ensina a zombar de Deus, a escarnecer. E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente se afaste das coisas do mundo. Deus não quer nos tirar do mundo. O nosso amado Jesus fala para Deus: eu não quero que os tire do mundo, mas os livre do mal. E livrar do mal é isso, é livrar dessas coisas erradas, para que a gente não venha caminhar nesses caminhos tortos, para que a gente não venha viver as coisas que o mundo lança sobre todas as pessoas. Nós devemos rejeitar essas coisas, nós não devemos aceitar o que o mundo quer para nós, porque Deus tem o melhor para nós, e o melhor para nós é segui-lo. O melhor para nós é viver e caminhar com Cristo, é viver e meditar na lei do Senhor dia e noite. Se você não sabe o que Deus quer para a sua vida, leia a palavra, medite na palavra e pode ter certeza que você vai descobrir um caminho novo, um caminho de eternidade, um caminho de vida, um caminho de paz. E Ele vai mostrar tudo o que você tem que fazer, porque a palavra nos ensina tudo. Ela nos ensina tudo o que a gente tem que fazer, como a gente deve viver, como a gente deve se portar. Ela tem tudo, ela é o manual para nossas vidas. Por isso que é tão importante ler a palavra, por isso que é tão importante meditar na lei do Senhor dia e noite. Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente quer conhecer a Deus, mais a gente quer nos aproximar de Cristo, mais a gente quer ser obediente ao nosso mestre. Por isso que nós devemos meditar na lei do Senhor dia e noite e não conviver na roda dos escarnecedores, muitas vezes negando a nossa fé. Infelizmente tem muitas pessoas que se dizem ser cristãs, mas vivem no meio da roda dos escarnecedores e muitas das vezes nem professa sua fé, nem fala que é cristã. Só vai nos cultos, só frequenta os cultos, mas a sua conduta não é de um cristão, infelizmente, né? Então, como a palavra fala, nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e não viver num caminho dos pecadores, nem caminhar na roda dos escarnecedores. Nós devemos ser bem-aventurados. Quando a gente procura fazer a vontade de Deus, nós somos felizes. Nós somos mais que felizes, como a palavra fala, bem-aventurados é mais do que felizes, né? Feliz. Então, que a gente seja bem-aventurado, que a gente seja feliz, que a gente possa fazer a vontade de Deus, porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, que a gente possa viver em obediência. Temer é obedecer a Deus, é viver o que Ele tem para nós, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração e você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias e você vai descobrir coisas maravilhosas e extraordinárias sobre você e sobre o que Deus quer para você. Amém? Deus abençoe a todos. Fique que eu vou orar por você. Querido e amado Deus, graças te dou, Pai, por estar aqui mais um dia para trazer a Tua palavra,
Te dou graças por cada pessoa que passa aqui todos os dias e ouve a mensagem, e ouve essa oração. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa, de cada inscrito, de cada pessoa que curte, que comenta, que compartilha, que se inscreve, pois é o Senhor quem manda, Pai. Porque a Tua palavra, ela não volta vazia. A Tua palavra tem o propósito de alcançar o coração de alguma pessoa, ou de várias, ou de milhares, Pai, assim como lhe apraz. Então, que cada pessoa venha ser ricamente abençoada pelo poder da Tua palavra, que venham ser transformadas, pois a Tua palavra tem poder para isso, que a gente possa viver como no Salmo de hoje, que possamos ser bem-aventurados, que possamos viver nos caminhos do Senhor, meditar na Tua lei dia e noite, que a gente não venha viver conforme o mundo quer, conforme o mundo ensina, Pai, que a gente venha viver conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, conforme o que o Senhor nos ensina debaixo da Tua lei, pois ela vai nos proteger. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela tem poder de nos transformar, de nos dar vida, de nos dar saúde, de nos dar cura. Ela sara, ela cura, ela nos livra de todo o mal. Essa é a palavra do Senhor, que a gente possa viver nela, meditando dia e noite, Pai amado, que o Senhor nos afaste e nos livre de todos os males. Nosso Senhor Jesus Cristo fala que o Senhor venha nos livrar do mal. E nós te pedimos também, concordando com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que cada pessoa que está aqui venha clamar ao Senhor e pedir que o Senhor a livre do mal do qual ela está passando nesse momento agora, seja de enfermidade, seja de uma crise de pânico, seja de ansiedade, seja de depressão, seja da escassez financeira, das portas fechadas, seja da família conturbada, de um lar que vive em atrito, que o Senhor possa livrar do mal, Pai amado, que o Senhor possa trazer cura, restauração, que o Senhor possa trazer vida sobre a vida dessas pessoas e elas possam declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder de curar, de salvar, de libertar e de proteger e de livrar de todos os males, Pai. Que o Senhor nos guarde, a nós, a nossa casa e os nossos, nos livrando de todo o mal e nos trazendo as bênçãos, as bem-aventuranças que o Senhor tem para as nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós 7 vezes mais, que as ricas bênçãos do Senhor nos acompanhem todos os dias das nossas vidas, Pai amado. Oh, que palavra maravilhosa é essa do Senhor, que nos alimenta, nos traz vida, nos traz alegria, pois ela tem esse poder, Pai. Eu te agradeço no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.